Olá, muito bom dia para você, um ótimo domingo. Hoje no Poder de Negócios a gente recebe Carlos Mororó, que é fundador e CEO do Grupo Camarmo, especializado em RH, recolocação profissional, transição de carreira e também recrutamento de líderes e altos executivos no mercado. Presente, né, Carlos, aqui no Recife, Fortaleza, onde vocês têm a sua sede, e chegando também em São Paulo. Muito bom dia, obrigado por ter aceito esse convite aqui no Poder de Negócios. Eu que agradeço, meu amigo. É sempre bom falar sobre isso. A gente, hoje, nordestino, atuando no Brasil todo, com essa atuação forte em recrutamento e recolocação de executivos e profissionais de liderança. E feliz por estar podendo atuar em todo o Brasil e estar falando aqui com vocês, trocando um pouquinho de ideia sobre isso. A Camarmo, ela está atuando justamente quando uma empresa, por exemplo, ela precisa de um alto executivo, precisa de um líder. Então, vocês vão em busca desse perfil no mercado de trabalho. Isso. Eu fui gestor de RH durante muitos anos, então fiquei 15 anos em empresas de grande porte. Tem essa bagagem aí, né? Tenho essa bagagem. Eu contratava o serviço que a Camarmo faz hoje e a gente ia muito para fora do Nordeste, contratar empresas fora do Nordeste para vir para o Nordeste fazer isso. Eu tinha um pouquinho de raiva de precisar sair daqui, porque eu acho que aqui a gente tem muita gente boa fazendo isso. E quando a gente colocou a Camarmo, quando eu fundei a Camarmo há alguns anos, a gente escolheu 2 produtos: encontrar pessoas para as empresas com recrutamento e seleção e encontrar empresas para as pessoas com o processo de outplacement. A gente tem um foco em fazer empresas encontrar pessoas e pessoas encontrar empresas. Vocês também estão nessa parte de transição de carreira. Hoje, profissionais altos executivos, CEOs também, quando chegam num platô ali em certas empresas, ou também querem mudar até de área, procuram vocês também. Isso, a gente tem um trabalho que eu acho que tem muito a ver com o nosso propósito, assim, apoiar as pessoas a fazer esse momento de transição de carreira, de encontrar uma outra posição que tenha mais a ver com o que faz elas felizes, e muitas vezes a gente não sabe fazer isso sozinho. É difícil você realmente fazer uma transição. Às vezes a gente fica numa empresa 10 anos, 15 anos, não sabe nem quando foi que fez um currículo da última vez, quando é que participou de uma entrevista. Então, quando você vai participar de um processo de transição, você precisa de ajuda de uma empresa qualificada, e esse é um dos nossos principais produtos, é apoiar lideranças e executivos a fazer um processo de transição de carreira tranquilo e assertivo, para indo para um lugar que a pessoa vai ser feliz, né? Você falou que dentro de 6 meses, cerca de 80% desses candidatos são recolocados, são relocados para outras empresas. Como é que funciona esse processo? Isso, o outplacement é um processo que eu falo que a gente cuida desde o primeiro passo, assim, desde, tipo, quando você chega para a gente, na verdade, nós temos uma grande característica na Camarmo, que mais do que seguir processo, a gente quer cuidar da pessoa. Quem chega para fazer um processo de transição de carreira, normalmente não está tão feliz, assim, ou está sem trabalhar, ou está num local que realmente ele está insatisfeito, ou a carreira não se desenvolveu tanto ali. Então, a primeira coisa que a gente faz é olhar para a pessoa e dizer como é que você está. Fica tranquilo que agora a gente está junto, você vai ter um profissional que vai te apoiar. A pessoa chega um pouco ansiosa, falando, cara, eu não sei como é que faz um currículo, faz tempo que eu não fiz, eu não uso a plataforma LinkedIn, eu criei, mas nunca mexi. Não atualizo tem 5 anos. Aí a gente fala assim, você tem a senha? Não, perdi a senha, vamos recuperar, não tenho mais esse e-mail. Mas aí o nosso grande diferencial é cuidar da pessoa. Fica tranquilo, a gente está junto e a gente vai fazer esse processo junto. Então, a gente tem um processo com encontros que primeiro são semanais, depois eles passam a ser mensais, que vai desde revisão do currículo, colocar um currículo no formato executivo, criação de LinkedIn, estruturação, treinamento de como você usar essa plataforma, treinar em como você vai trabalhar o seu network, o seu posicionamento no mercado, aparecer em eventos que possam ser importantes para vocês, treinar, fazer entrevista simulada. A gente não sabe, mas assim, uma das coisas mais difíceis é da gente participar de uma entrevista e contar a nossa trajetória, que às vezes é de 15, 20 anos, em 40 minutos. Então, ou até assim, menos, né? Às vezes tem ali um pitch de 15 minutos para saber se você se encaixa. Então, assim, eu hoje, se fosse participar de uma entrevista de emprego, com certeza eu teria dificuldade se eu não treinasse. Então, a gente faz um teste, uma entrevista simulada, fala para você o que foi ruim, o que não ficou bom. Não precisa chamar a atenção para isso, que não é tão relevante. Numa entrevista de emprego, a gente quer saber as suas entregas, as suas conquistas, o que você trouxe. Tem todo um trabalho de acompanhamento, inclusive a apresentação do material desse profissional para as empresas que fazem parte das nossas comunidades. Então, a gente busca vaga no mercado, indica esse profissional e a gente apoia muito no processo de transição, no momento que não é tão legal na vida das pessoas, que é quando a gente muda de emprego ou está insatisfeito, porque
o emprego passa a ser uma parte da nossa identidade, né? Então, quando a gente perde o emprego, normalmente, principalmente líderes e executivos, fica um pouquinho ali atordoado, porque perdido ali, né? Perde um pouco ali da identidade, era algo que estava acostumado a fazer todo dia, então a gente está ali para apoiar, direcionar e garantir que a pessoa seja feliz no novo lugar, que isso é o mais importante. Mas cerca de 50% de quem procura essa transição não quer dizer que está desempregado, tem gente que está empregada realmente. É isso mesmo, assim, muita gente que busca, saiu dos empregos e estão buscando uma outra oportunidade, mas muita gente está empregado e não está satisfeito. Isso é super normal. Às vezes a gente está numa empresa onde ali a gente não se identificou, não cresceu tanto, não viu novas oportunidades. Ou não tem mais para onde crescer também. Acabou não crescendo, sente uma insegurança por algum motivo, ou até já foi direcionado que talvez em pouco tempo aquela área vai deixar de existir. Então as pessoas nos procuram trabalhando e eles sentem uma segurança muito maior ali de fazer um processo assistido e tranquilo. Eu sempre falo que fazer um processo de outplacement trabalhando, ele ainda é mais tranquilo porque você tem ali sua remuneração, você está num momento tranquilo da sua vida e você pode fazer as melhores escolhas. Né? Isso. Você pode não ir para uma oportunidade que apareceu, mas você pode ir para a oportunidade que era a que você realmente queria. As pessoas que normalmente estão pensando em buscar, eu digo, cara, procura um processo consistente e começa com uma empresa que vai te ajudar a fazer essa transição da melhor forma. O importante também, você estava conversando aqui com a gente, que é o networking, né? Participar de eventos, seminários, workshops, você além de aprender um novo conteúdo, mas você vai estar em conexão com outras pessoas. Eu sou muito feliz porque eu falo que, na verdade, na Camarmo, a gente vende conexão. Mais do que recrutamento e recolocação profissional, a gente vende pessoas encontrar pessoas, empresas encontrar empresas, e isso é uma coisa que eu amo fazer e que também não é fácil. Às vezes a gente vai para um momento para fazer networking, fica sem jeito, eu vou chegar lá, eu não conheço as pessoas. Peixe fora do aquário ali. Quando a gente encontra alguém que conhece, senta logo do lado de quem conhece, e eu já abri que você tem que sentar ao lado de quem você não conhece, mas é desafiador. E a gente acredita muito nisso e a gente influencia muito tanto as pessoas que estão no processo de recolocação com a gente, quanto os executivos que fazem parte das nossas comunidades. Assim, nós temos comunidades... A Camargo tem comunidade de líderes também. Isso, chama Sênior, é Sênior Club, Grupo Sênior, então a gente tem esse olhar voltado para conexão entre empresários e executivos, onde a gente fomenta eventos o ano todo, jantares executivos, almoços executivos e muito mais do que isso, experiências gastronômicas, onde esses executivos e esses empresários vão cozinhar ali e gerar ali um relacionamento, vinho, a gente faz corrida, assim, muitas vezes, onde as pessoas vão poder interagir e isso são momentos muito importantes que geram conexão, aquela troca, né? Network e negócios. Assim, eu sempre falo que o final de tudo isso é gerar boas conexões para gerar bons negócios. Para você ter uma ideia, lá na Camargo nós temos indicador voltado para a geração de negócios nas nossas comunidades, que não é uma coisa ruim. Assim, gerar conexão e gerar negócio é algo muito bom. Então, eu sempre falo que eu tenho certeza que onde a Camargo chegou hoje e o posicionamento que a gente tem em todo o Brasil, ele vem das conexões que eu fiz na minha trajetória e ainda as conexões que eu faço, que geram bons negócios e também grandes amigos. E quando é o contrário, quando é a empresa que precisa de um líder, vamos dizer assim, de um CEO, de um alto executivo, de um líder, que características tem que ter esse líder aí para que essas empresas fiquem de olho e que você geralmente procura? Hoje eu vou te falar que a gente fala muito, né, contrate pela competência técnica e demite pela comportamental, assim, então a competência técnica para a gente é uma condição sine qua non, você precisa ter a competência técnica dentro da sua área, né, então você precisa realmente cada vez se especializar mais dentro da área que você atua para que você tenha esse diferencial, seja no financeiro, seja no RH, seja em imprensa, no jornalismo, o que for. Estude sobre a sua área, tenha know-how sobre isso, porque o seu grande diferencial vai ser a comportamental, que aí é a competência de relacionamento. Assim, pessoas que se relacionam bem, isso está provado em pesquisas, elas têm realmente muito mais sucesso nas empresas que elas entram. Então, pessoas que conseguem se conectar com outras pessoas com facilidade. Tem uma competência que ela é técnica, mas ela faz muito parte do momento atual, que é conhecer de tecnologia.
Então, se você hoje está aí num cargo de liderança e não está olhando tecnologia, não está conhecendo o que está acontecendo no mundo todo, você está ficando para trás, assim, tem que entender um pouco mais de tecnologia, estude, veja como as áreas elas podem ser automatizadas aí dentro da tecnologia, inteligência artificial, a gente sabe que é uma coisa muito forte. Então, lideranças, isso faz muita diferença no momento de um processo seletivo e cuidar de gente, assim. Eu acho que lidar bem com pessoas é o grande diferencial em um cargo de gestão, em um cargo executivo, o fator humano, em um cargo de liderança. Você conseguir direcionar bem as pessoas, extrair o melhor delas é um grande diferencial. Você não precisa nem ser o melhor, você precisa saber selecionar os melhores e desenvolver e delegar para os melhores, que aí a equipe toda tem um foco muito forte. Eu sempre brinco que o meu time todo é melhor do que eu. Eles têm competências que eu não tenho, eu reúno essas pessoas e isso é que faz o nosso sucesso. Né? Com certeza. E essa geração Z que está chegando aí, modificando o comportamento no mercado de trabalho, a gente está vendo empresas se adaptando a essa geração. Você como um recrutador aí profissional, como é que você enxerga essa geração que chegou no mercado de trabalho, essa geração Z? A geração que chegou, ela está muito pouco interessada necessariamente no cargo que vai assumir e ela passa realmente a fazer um processo seletivo da empresa que ela vai atuar também. Então, ela quer entender como é a cultura dessa empresa, como é que você trata sustentabilidade, o que a empresa acredita em relação à sustentabilidade, qual é realmente a zona de respeito, a opção sexual, a raça, a gênero. Então, assim, são pessoas que estão chegando no mercado do trabalho que realmente eles querem fazer parte daquele negócio e querem se sentir fazendo parte. Não é só o salário no final do mês. O salário, ele é algo que está ali e que vai ser bom e que vai ser analisado, mas que essa geração, os mais bem preparados, eles vão mudar assim, se aquilo não tiver a ver com a cultura. A gente fala muito de cultura, então, assim, o alinhamento cultural da empresa com da geração que está vindo, que está chegando, que é uma geração que é muito adepta ao home office também, por mais que a gente acredite muito no híbrido, assim, a gente entenda no home office, mas a gente acredita que ter aquela conexão no escritório, precisa estar junto, precisa ter uma troca, mas ainda são pessoas que muitas vezes conseguem trabalhar de qualquer lugar do mundo, assim. A gente seleciona pessoas hoje fora do Brasil e atuam os nômades digitais, por exemplo. Né? Conseguem atuar de qualquer lugar, mas o que eu falo muito para as empresas, assim, hoje que é muito importante, é sim você mostrar e você ser atraente para os candidatos. A geração Z, ela está escolhendo. A gente deixou de achar que só a empresa está selecionando. O bom candidato também está selecionando se ele quer trabalhar na sua empresa. Então, precisa ser uma empresa que tenha preocupação com ESG, que tenha preocupação com sustentabilidade, com respeito e que passe a ser um local que essa geração queira trabalhar e tenha orgulho em fazer parte. Isso é uma coisa que acontece muito no processo seletivo atual. E a Camargo está em Fortaleza, está em Recife, está em São Paulo também. Se chegar em São Paulo, você está morando lá e cá. Isso. Tem muitos profissionais também que fazem essa transição, não só de carreira, mas geográfica também. Quero sair do Nordeste para ir para São Paulo, ou até de São Paulo e quero morar no Nordeste. Existe muito, assim, principalmente muita gente de São Paulo querendo ir para o Nordeste. Assim. Eu acho que já foi o passado, o nordestino indo para São Paulo. É porque grandes empresas também estão aqui chegando, né? Grandes empresas estão aqui, nós temos uma qualidade de vida aqui no Nordeste diferenciada, que é atrativo para quem mora em São Paulo, por exemplo. Às vezes até um custo de vida até um pouco mais barato que São Paulo também. Um custo de vida maior, acessibilidade a muita coisa, assim, muito mais fácil. E quando a gente decidiu ir para o Brasil todo, foi justamente por isso, porque a gente já selecionava muitas pessoas em São Paulo, a gente já fazia processo aqui para lá, de lá para cá, falando de Nordeste e Sudeste. Cada vez mais as pessoas elas estão realmente priorizando qualidade de vida. Então, assim, por mais que você seja workaholic, por mais que você tenha, assim, um olhar... Workaholic tipo assim, viciado em trabalho, tem muita gente que né? Você também tem um olhar, e no final de semana, para onde eu vou levar minha família? Eu vou para onde? Né? Como é que vai ser? Em São Paulo mesmo, por exemplo, as pessoas olham muito onde é que fica a empresa. É próximo de onde eu moro, porque existe ali 2 horas de viagem, muitas vezes, para você chegar se você não trabalhar próximo do trabalho. Mas hoje a gente fala que a gente tem base em Fortaleza, em Recife, em São Paulo, mas a grande verdade é que a gente atende o Brasil
Brasil todo. A gente faz exposições para o norte, a gente trabalha para o Acre, interior da Bahia, interior do Pará, sul do Brasil. São bases que fazem com que a gente consiga ter uma visibilidade do Brasil todo e conseguir encontrar pessoas para empresas em todo o Brasil hoje. Vocês não fazem essa gestão também de RH, mas vocês estão conectados com vários RHs de várias empresas. Isso, nós somos talvez uma das maiores comunidades de gestores de RH do Brasil. Hoje, quando a gente fala de Nordeste, são mais de 1.200 gestores de RH, entre coordenadores, gerentes e diretores. E a comunidade mesmo, onde a gente discute, a gente faz evento, a gente roda Fortaleza, Recife e São Paulo com eventos para gestores de RH que acontecem levando conteúdo e desenvolvimento. Então, isso faz com que a gente consiga trocar muito e gerar muita conexão. A nossa comunidade em São Paulo já está bem grande também de gestores de RH, a gente está crescendo e tem aí uma visibilidade de crescer ainda mais e tornar a maior do Brasil, gerando conexão, networking e desenvolvendo o RH também. Vocês chegaram quando em São Paulo? A gente chegou em agosto do ano passado. Já estávamos atendendo algumas empresas lá, mas em agosto eu fui para um evento em São Paulo com outros empresários. Eu tinha ido para o Vale do Silício e fiquei 10 dias nos Estados Unidos conhecendo Google, as grandes empresas do mundo, as Big Techs, entendendo como funciona, inclusive conexão, networking por lá também. É bem diferente, né? É bem diferente, mas no fim das contas, conexão é algo que está no mundo todo, aqui no Ceará, lá nos Estados Unidos, no Vale do Silício, a gente está falando de conexão entre pessoas e isso gera negócios, gera um poder muito forte. E eu me conectei com muitas pessoas de São Paulo, quando eu voltei do Vale, e fui puxado com muitos negócios lá em São Paulo através das conexões. E aí, em agosto, eu cheguei para o meu time e disse, temos que ir para São Paulo. Começamos a nos posicionar e aí a gente começou a crescer muito lá e é uma coisa que está acontecendo assim, muito forte. Por isso que eu tive que mudar para São Paulo. Assim, eu tenho casa aqui no Nordeste, não quero dizer que eu não tenho, eu quero estar aqui todo mês, mas hoje eu estou mais lá do que cá. Tá certo. E vamos para um breve intervalo. Na volta, a gente continua conversando com o Carlos Mororó, que é CEO e fundador da Camarmo, para falar principalmente de dicas para você que está em casa, que quer se reposicionar profissionalmente ou quer também atingir aquela vaga de liderança. Não sai daí, a gente volta com essas dicas já aqui no Poder do Negócio. Estamos de volta com o Poder Negócios deste domingo, conversando com o Carlos Mororó, que é CEO e fundador da Camarmo, que é responsável aí pela transição de carreira, contratação de líderes, gestão também de equipes de RH. Carlos, para quem está em casa, acompanha essa primeira parte da conversa, transição de carreira, recolocação, vagas. Está procurando quais são as principais dicas para que essas pessoas possam atingir esses cargos de liderança nas empresas? Perfeito. Tem até um vídeo que eu falo de 5 dicas, que a principal dica é assim, tenha um bom currículo formatado, perca tempo preparando um bom currículo. Nesse seu currículo, o que é um bom currículo? É um currículo onde ele descreve as atividades que você desenvolveu, por onde você passou. Não adianta você colocar cargo em empresa. Eu, selecionador, quero saber o que foi que você já fez, o que foi que você entregou, quais foram... Então, quando você coloca a empresa, o cargo, abaixo, descreve. Eu desenvolvi isso, eu fazia essas atividades e tudo mais. Ampliei as afiliadas, né? E em todas as experiências, porque eu preciso, quando eu estiver lendo, eu entender, a gente chama seleção por competência. O que é seleção por competência? É você já ter feito em algum lugar que você passou algo que eu quero que você faça na empresa. E aí uma grande dica, que aí é um grande pulo do gato, não existe um currículo para todas as vagas. Toda vaga anunciada, na vaga ela fala quais são as atividades que a pessoa vai desenvolver. Lembra as atividades que você já fez, que tem a ver com o que aquela vaga pede, e no teu currículo descreve o que você já desenvolveu. Eu, recrutador na Camarmo, quando eu for ler o seu currículo, eu vou dizer, cara, ele já fez todas as atividades que estão pedindo aqui na vaga, então você vai ser chamado para uma entrevista, com certeza, para participar do processo. Tem gente que diz assim, eu mando o currículo para 200 vagas e não sou chamado. Você precisa adaptar o seu currículo para aquela posição. Você não pode mentir nunca. Lembra o que você já fez e coloca no currículo o que você já fez que tenha a ver. Essa é uma dica que faz com que muita gente participe de processo. Ter uma plataforma de LinkedIn atualizada e movimentar essa plataforma.
Então, assim, as pessoas falam, eu tenho o LinkedIn. Você tem, mas você usa? Não gera conteúdo. O LinkedIn é uma inteligência artificial, a gente está lá, nós somos um algoritmo ali dentro. Então, a gente precisa ter palavras-chave, precisa gerar conteúdo, precisa se conectar a outras pessoas que são interação com outros conteúdos, né? A gente precisa comentar, postar alguns arquivos, porque tudo isso ele vai te linkando a pessoas que podem te convidar para participar de um processo seletivo O algoritmo em algum vai momento. te levar, às vezes, para aquela vaga ali. Às vezes você está ali e as pessoas já vão e te abordam. Algumas pessoas falam, não sei por que eu nunca fui convidado. Você não usa a plataforma, você precisa movimentar essa É plataforma. aquilo que você falou, assim, você na conversa com o executivo, cadê teu LinkedIn? Ah, não sei nem mais a senha, não entrei mais. Uma dica que eu dou é baixa o LinkedIn no teu telefone. Você tem o Instagram, tem o Facebook, fica ali olhando, esperando um médico. Entra no LinkedIn. O LinkedIn não é uma plataforma só de busca de emprego. Ele é uma plataforma de conexão, de conteúdo, de pessoas. E é extremamente interessante. Eu tenho pessoas que eu admirava muito, que eu queria muito um dia conhecer e que hoje eu conheço e faço negócios que eu mandei uma mensagem pelo LinkedIn e me recebeu e até hoje a gente tem essa grande conexão. Em todo o Brasil, em São Paulo, aqui, você manda uma mensagem ali, todo mundo usa essa plataforma. Então ele te dá acesso a pessoas que você admira mandando uma mensagem ali, convidando. Às vezes tem pessoas que não vão responder, mas muitos podem te responder e você pode ir muito longe por isso também. Uma outra dica que é muito importante, assim, além do LinkedIn e do currículo, é seja visto. Frequente movimentos, comunidades na sua área. Tem uma comunidade de financeiro, de RH, tem um evento sobre líderes, eu vou estar lá, eu vou conhecer pessoas, se conecte com outras pessoas. Isso vai fazer, é aquele famoso quem não é visto não é lembrado. Nunca deixou de ser importante. Seja visto, frequente. Eu sei que é difícil, depois de um dia de trabalho, com filho, cansado, você ir para um evento 7h30 da noite para se conectar com outras pessoas, mas é necessário. Ou às vezes perder um final de semana também. Eu vou falar uma coisa que eu falo muito, que é tipo assim, a sua empresa é o seu CPF. Você pode ser funcionário de muitas empresas, você pode ter o sentimento de dono, eu acho isso extremamente importante. Mas lembre que você é o dono da sua carreira. Nós, nordestinos, não olhamos muito para a nossa carreira, olhamos para o nosso emprego. A gente precisa olhar para a nossa carreira. E a nossa carreira perpassa conexões, evento, networking, pessoas que eu conheço e pessoas que me conhecem. Tem gente que diz assim, eu conheço muitas pessoas. Aí eu falo assim, mas muitas pessoas lhe conhecem. Então, assim, você tem que entender as pessoas que te conhecem. Seja visto, se conecte. Isso faz uma diferença absurda. A maioria das pessoas de sucesso, elas criaram sucesso pelas pessoas que elas conheceram no decorrer da vida. E a gente só conhece saindo de casa e indo para eventos e gerando conexão. É importante também a questão da reciclagem, de estar sempre querendo conhecimento novo, reciclando. Como você falou, vai chegar IA, vai chegar isso. Esse profissional, mesmo estando no topo, ele precisa também desse conhecimento? Você precisa ser uma pessoa interessante, né? Então, assim, as pessoas falam muito do interesseiro, você precisa ser interessante. Então, para você ser interessante, você precisa ter conteúdo, você precisa ter conhecimento, você precisa estudar, você precisa... Não é chover no molhado, gente. A gente precisa ler jornal, a gente precisa entender o que está acontecendo no mundo, a gente precisa entender sobre a economia, o que está acontecendo no nosso estado, o que está vindo para cá, porque a gente discute sobre isso e a gente fala sobre isso muitas vezes. Assim. É porque numa roda de conversa ali num evento, são assuntos que vão circular também. E isso é muito importante, porque você passa a ser pessoas interessantes. Então, quando você conhece outras, assim, você até linka pessoas, você já passa a ser uma pessoa mais interessante que outras pessoas que querem se conectar com você. Mas, assim, se reciclar, estudar é sempre necessário. Eu sempre falo da gente tentar sempre estudar um pouquinho do inglês, para executivo importante é muito importante. Assim, cobra muito também, eu sei que é difícil. Eu nunca falo assim, é fácil você aprender se você passou muito tempo sem estudar. É difícil, mas o fácil está todo mundo fazendo. A gente precisa fazer o difícil, assim, a gente precisa focar, mais pesado, estudar o inglês, ter um diferencial e no processo seletivo, muitas vezes, você pode nem falar inglês, mas você falar que você está estudando, você já sai na frente. E a questão do fator humano também é importante para esse líder que está chegando no mercado? Eu acho que você ter esse posicionamento e essas características de cuidar de gente e saber lidar com outras pessoas é o grande diferencial, na verdade, assim, antes de qualquer coisa. Eu acho que as pessoas, elas cada vez mais querem se conectar com pessoas que gostam de gente, assim.
Gente interage com gente. Então, quando você se prepara para isso, e pode ser que você esteja aí em casa, e pode ser que você tenha dificuldade, e está tudo bem. A gente precisa pedir ajuda e a gente precisa se desenvolver no que a gente tem dificuldade. Vou dar outra dica aqui que eu acho que é sempre muito importante. Busque um mentor. Não precisa ser um mentor contratado, não. Você não precisa nem investir dinheiro. Uma pessoa que você admira, que você se conecta, convide ele para almoçar. Assim, quem está assistindo esse que lembra quem é aquela pessoa, liga para o mentor na semana e diz, vamos almoçar, deixa eu te pedir dica, deixa eu falar um pouquinho o que eu estou pensando. Às vezes é um professor, um ex-chefe, né? Um ex-chefe, um amigo que você admira, que teve sucesso na carreira. Vai almoçar. Eu tenho uma meta que todos os meses eu almoço com uma pessoa que eu não conheço. Então, assim, eu almoço muito com gente que eu conheço, mas todos os meses eu tenho um almoço com alguém que eu não conheço. E eu saio mais rico daquele almoço, porque eu me conecto com alguém, eu aprendo, eu troco ideia. E isso novas é uma coisa conexões que tá na vão minha aparecendo, agenda. né? Assim, de sempre almoçar com alguém que eu não conheço. E eu tenho vários mentores, assim. Tem gente que, normalmente, eu chamo para o almoço e eu peço dica, direcionamento, tiro dúvidas, falo alguma coisa que aconteceu. E isso sempre fez com que eu crescesse mais. Para o mês a gente almoça junto. Vamos almoçar. Quem está em casa, como é que a pessoa acha a Camarmo aí nas redes sociais, nas mídias digitais? Perfeito. Você pode entrar no site www.grupocamarmo.com.br ou Instagram, @Grupo Camarmo, LinkedIn, @Grupo Camarmo. Sempre Grupo Camarmo, você vai encontrar todos os nossos produtos, todos os nossos negócios, um link para falar com qualquer pessoa do nosso time. Lá você pode clicar, já é direcionado automaticamente. Então, se precisar contratar pessoas para empresas, se precisar iniciar um processo de transição de carreira, fala com a gente na nossa rede social, que alguém do meu time vai trocar uma ideia e vai te explicar como funciona. Fora isso, conteúdo também que vocês geram, né? Muito conteúdo. Você acompanha o conteúdo da Camarmo, acompanha o conteúdo da minha vida. Eu estou em muito evento, eu me conecto com muitas pessoas, a gente traz muitos parceiros, então você consegue... Tudo isso que eu estou falando aqui, todas essas dicas estão lá também. Tem vídeo, Reels nas redes sociais falando sobre isso. Então precisa dar esse primeiro passo também no teu processo de transição, recolocação, ou se conectar, segue as nossas redes que tem tudo lá. Tá certo. Carlos, o tempo está acabando, infelizmente, mas muito obrigado pela conversa. Eu que agradeço, meu amigo. Tá certo, um abraço. Um abraço para você que está em casa, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. E eu espero por você no próximo domingo, no próximo Poder e Negócios aqui na TV Guararapes Record. Um ótimo restinho de final de semana, aproveite seu domingo. Até lá!